Bem, nessa aula vamos aprender o que é uma equação do primeiro grau, quais são seus membros e como resolver uma equação. Bem, primeiramente, o que é uma equação de primeiro grau? Toda sentença aberta expressa por uma igualdade é uma equação. Vamos entender isso na forma de exemplos. Por exemplo, se eu escrever aqui 3x mais 1 igual a 20. Observe que eu tenho aqui uma letra, essa letra é conhecida como incógnita, e os valores numéricos, que são os coeficientes dessa equação. E é uma equação porque possui uma igualdade. Essa, então, é uma equação de primeiro grau, um exemplo de uma equação de primeiro grau. Vamos por um outro exemplo aqui. 3 mais 4x igual a 5x menos 2. Esse é um outro exemplo de equação de primeiro grau. Tenho uma incógnita representada pela letra x, no caso aqui 4x e 5x, e meus coeficientes, que são os valores numéricos aqui. Uma equação de primeiro grau é dividida em duas partes. A igualdade é que faz essa divisão. Antes da igualdade, eu tenho aqui o meu primeiro membro. Depois da igualdade, eu tenho aqui meu segundo membro. Observe o seguinte, a igualdade é que divide os dois lados, entre o primeiro e segundo membro. Na maneira de resolução simplificada dessa equação, eu preciso necessariamente deixar tudo que tem letra antes do igual e o que não tem depois do igual. Esse é um passo de resolução. Então, por exemplo, nessa equação, 7x mais 3 igual a 11x menos 5. Para mim deixar ela organizada antes de começar a resolver, eu teria que passar tudo que tem x para antes do igual e o que não tem depois. Organizando essa equação ficaria assim, 7x, e observe esse 11x, ele está no segundo membro, depois da igualdade. Vou fazer o quê? Vou jogar esse 11x para antes da igualdade, 11x. Mas depois da igualdade, ele é positivo. Se não tem sinal, ele é positivo. Como eu troquei ele de lado, eu vou inverter o sinal dele, então ele passa a ser menos 11x. Então, de novo, eu tenho 7x que já está no primeiro membro, eu só mantive. E tenho 11x que está no segundo membro, com sinal de positivo, eu troquei ele de lado, passou para ser menos 11x. Coloco a minha igualdade. E no segundo membro, eu vou manter os valores numéricos da minha equação. No caso, o menos 5x já está lá, mantive esse menos 5x, e observe o que vai acontecer com esse mais 3 aqui. Esse mais 3 está no primeiro membro. Eu vou trocar ele de lado, vou jogar para o segundo membro da minha igualdade. Coloquei o 3 lá. Observe que ele é positivo. Se eu fizer essa inversão, troquei ele de lado, eu vou trocar o sinal dele também. Então fica menos 3. Esse é o primeiro passo para resolver uma equação. Primeiro membro e segundo membro. No primeiro membro, eu vou deixar todo mundo que tem o x. E no segundo membro, vou colocar os valores numéricos meu aqui, que no caso é o menos 5, e o mais 3, que eu troquei de lado, ficou valendo menos 3. Quando eu faço a resolução de uma equação, o que eu estou fazendo é descobrir a raiz da equação. Então, descobrir a raiz nada mais é que resolver a equação e descobrir o valor numérico. Mas que valor numérico? O valor numérico da minha incógnita x. Então, resolver uma equação é encontrar o valor da minha incógnita x. E vamos lá, vou propor esse exemplo aqui. 8x menos 11 igual a 4x mais 13. Identificando, eu tenho meu primeiro membro, e aqui eu tenho meu segundo membro. No primeiro membro, eu vou colocar todos os valores que tem x,
que estão junto com a minha incógnita, que no caso é o 8x e o 4x. Eles precisam ficar juntos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 8x, mantive o x no primeiro membro, o 8x no primeiro membro. Vou pegar esse 4x e passar para antes da igualdade, 4x. Aqui ele é positivo. Como eu troquei ele de lado, ele vai ficar negativo. Coloco o sinal de igual. E no segundo membro eu vou colocar os valores numéricos. Observe que o mais 13 já está no segundo membro, então eu vou só manter o mais 13 lá. Esse menos 11 está no primeiro membro. Vai para o segundo membro, como ele é negativo, passa a ser positivo. Então, de novo, eu tenho 8x no primeiro membro, mantive. O 4x estava no segundo membro, joguei ele para o primeiro membro junto com 8x. Como ele é positivo, passou a ser negativo. No segundo membro, eu mantive o mais 13. E o menos 11 que está no primeiro membro, joguei para o segundo membro. Como ele era negativo, passou a ser positivo. Agora eu posso juntar 8x e menos 4x e 13 mais 11. E é o que eu vou fazer agora na próxima etapa de resolução. 8 menos 4x, eu tenho 4x. E 13 mais 11, eu tenho 24. Observe o seguinte, eu estou quase resolvendo a minha equação. Eu preciso descobrir um número que multiplicado por 4 vai dar 24. Fazendo a operação inversa, nada mais é que passar o 4 dividindo o 24. Então, de novo, olha, esse 4 está multiplicando o x. Qual o valor que multiplicado por 4 vai dar 24? Nada mais é que passar o 4 dividindo 24 para descobrir esse valor. 24 dividido por 4 é igual a 6. Logo, a raiz dessa minha equação é x igual a 6. O valor da minha incógnita é igual a 6. Vamos propor uma outra resolução. Neste outro exemplo, eu tenho 8x igual a 30 menos 2x. De novo, eu tenho aqui meu primeiro membro e tenho, depois do igual, meu segundo membro. No primeiro membro, eu preciso deixar os valores que estão com a incógnita. No caso, o 8x e o 2x. Eles precisam estar juntos no primeiro membro. O 8x, como já está no primeiro lado, eu vou só manter. Esse menos 2x está depois da igualdade. Menos 2x passa para o primeiro membro como mais 2x. Então, eu tenho aqui 8x e 2x juntos aqui, antes do sinal de igual, no primeiro membro. O 30, ele está no segundo membro, eu só vou manter ele lá. A próxima etapa é juntar os termos semelhantes. 8 mais 2, eu tenho 10x, igual a 30. Esse 10 está multiplicando o x, então vai passar para o segundo lado, dividindo. 30 sobre 10. 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, nesse caso aqui, o 3 é a minha solução ou raiz dessa equação. 8x igual a 30 menos 2x. Vamos tirar uma prova aqui? Prova. E o que é tirar a prova? Eu pegar minha equação e no lugar do x eu vou colocar o valor que eu já encontrei, que é 3. Então, vai ficar 8 vezes 3, perceba que no lugar do x eu coloquei 3, igual a 30 menos 2 vezes o valor de x, que é 3. Então, de novo, tenho a minha equação 8x igual a 30 menos 2x. No lugar de x eu coloquei o valor de 3 que eu encontrei. 8 vezes 3, 24, igual a 30 menos 2 vezes 3, 6. Nesse lado mantenho 24, 30 menos 6, 24. 24 é igual a 24? É verdade isso, né? 24 é igual a 24. Logo, está correta a minha conta. O valor de x, o valor da raiz da minha equação é igual a 3. O valor da raiz é o que satisfaz essa igualdade.
Se eu substituir o valor da raiz na equação, essa igualdade tem que se tornar verdadeira. Qualquer outro valor não seria uma sentença verdadeira, somente o 3. É por isso que ele é a solução da minha equação.